Quando me falaram que ia ser um culto de Natal, no momento eu visualizei várias passagens, mas Deus já tinha me incomodado com uma mensagem para a igreja e eu preciso trazer essa mensagem para a igreja. Peço a Deus que nos dê discernimento, que os nossos corações estejam preparados, que saibamos receber essa palavra, que é para cada um de nós e para a igreja como um todo. Nós vamos trabalhar hoje com o livro de Ageu, o segundo menor livro da Bíblia, facinho de achar. Fica entre Sofonias e Zacarias, está ali entre os dois, né? Não é fácil não, só tem uma página dependendo da Bíblia, né? Então é um pouquinho difícil. Ageu, segundo menor livro da Bíblia, e uma mensagem grandiosa para a igreja do Família. Bom, nós vamos falar sobre o Natal, né? Passa para mim ali. E aí, Natal, a gente fala de esperança. O que eu espero? Né? Nós esperamos muitas coisas, né? Nós temos esperança que o nosso trabalho seja bom, nós temos esperança que os nossos estudos sejam prósperos, que os nossos relacionamentos se concretizem, que os nossos empreendimentos sejam fecundos, que nós prosperemos espiritualmente, que nós prosperemos financeiramente, e nós temos muitas esperanças, e essas esperanças são boas, na maioria das vezes, mas qual dessas esperanças, por mais boas, por mais bem justificadas que sejam, estão fundamentadas em Cristo? O salmista lá no Salmo 39, ele vai falar: e eu que espero, Tu, Senhor, és a minha esperança. É lícito termos muitas esperanças, porém, a esperança, ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. A esperança de Deus, a esperança de Deus é que, conforme diz no livro de João, nós creiamos no seu nome, no nome de Cristo, e sejamos salvos. Por isso, Deus amou o mundo de tal forma que nos mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Deixa eu contar uma história sobre esperança para vocês. O povo de Deus, história já conhecida, repetida. O povo de Deus, ao ser resgatado do Egito, passou um tempo no deserto, onde Deus provou o seu coração, firmou o seu caráter e entregou a terra santa, a terra prometida, Canaã. Esse povo se estabeleceu, foram governados por juízes, até que pediram que houvesse reis. Aí chegou Saul como primeiro rei, Daniel como segundo rei, Salomão como terceiro rei. E depois que o filho de Salomão assumiu, Salomão construiu o maior e mais suntuoso templo erguido para Deus que já existiu na face da terra. E após isso o reino se dividiu, reino do norte e reino do sul. Até aí Deus ainda estava com eles, porém esses reis, o rei do norte e o rei do sul, sucessivos reis, eles pecaram contra Deus.
eles desobedeceram a palavra de Deus, eles idolatraram. E ao idolatrar, demonstraram a Deus uma falta de temor. E a falta de temor, preste atenção, falta de temor a Deus, fez com que Deus, a Bíblia diz, o próprio Deus entregou Israel nas mãos do Império Babilônio. Então o próprio Deus entregou, e o povo foi levado para o cativeiro. E ali, no cativeiro, o povo ficou 71 anos, um povo dizimado, por 7 décadas, até que o rei Ciro decidiu liberar esse povo, para eles voltarem para a terra deles, reconstruírem. E a primeira coisa que eles tinham que fazer ao voltar para a terra, por decreto real, era reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Por quê? Porque durante o exílio, aquele suntuoso templo de Salomão foi totalmente destruído. Ficou apenas um muro, chamado Muro das Lamentações, e aquele templo foi destruído. E a primeira coisa que eles tinham que fazer era reconstruir esse templo. E eles começaram, chegaram, trabalharam, e tudo começou a dar errado. Porque eles chegaram numa terra onde já tinha um povo misto, um povo que já tinha sido contaminado com outras religiões, um povo que já queriam uma religião mais suave, uma religião mais sincrética. E aí houve um conflito e a reconstrução do templo foi parada por 13 anos. E aí Ageu, num dia de festa, ele teve a palavra do Senhor, veio a ele, e ele levou essa palavra aos seus. E é isso que nós vamos ver hoje. Então o livro de Ageu, já deu tempo para o pessoal procurar, né? Quem não conseguiu, eu vou projetar aqui, dá para ver? A leitura é um pouco longa, mas eu fiz de propósito. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus
sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Capítulo 2. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Versículo 9: A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a chamada para a reconstrução do templo, aquele templo destruído, o povo, ele desanimou diante de muitas dificuldades, diante de tantos obstáculos que fustigaram aquele povo, que já vinha de uma situação de escravo. E esse nosso Deus onipotente, que sabe todas as coisas, que Ele sabe que uma folha cai de uma árvore, Ele sabe que o templo deverá e será reconstruído. Quando nós falamos em templo, biblicamente falando, nós temos nós vamos falar de duas perspectivas, e eu quero trabalhar com essas duas. Eu quero trabalhar com o templo igreja família, e eu quero trabalhar com o templo do Espírito, que é o nosso corpo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz: o vosso corpo é templo do Espírito. O nosso corpo muitas vezes espiritualmente está destruído, e Deus fala: é hora de reconstruir. E nós, quando tentamos reconstruí-lo, nós encontramos dificuldades e nós desanimamos. E muitas vezes nós falamos: não, ainda não é tempo. Não, ainda não é hora. Não, eu vou esperar mais um pouco.
Eu vou esperar terminar as festas de fim de ano para voltar para a igreja. Depois eu vou esperar terminar o carnaval. Aí depois você não sabe se você vai assistir ao fim dessa pregação. Você não sabe qual vai ser o teu último sopro de vida. E esse mesmo povo falou, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era o povo reclamando, e Deus responde. Deus, Ele vai falar, respondendo a esse povo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que é uma casa apainelada? Uma casa apainelada, ela remete a uma casa com enfeites um acabamento de cedros do Líbano. Era casas de reis. Ou seja, o pessoal ele parou, abandonou a reconstrução do templo e começou a fazer a sua própria casa, com todo o luxo, com todo o conforto. E é fácil para nós abandonarmos a reconstrução do nosso templo, do Espírito, e vivermos a nossa vida da maneira que nós bem entendemos. E Deus nos pergunta nessa noite: é justo? É justo a minha casa estar em ruínas enquanto você constrói a tua com todo conforto? E Deus pergunta para a igreja Fani hoje: é hora de reconstruir essa igreja, é hora de reconstruir esse templo. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade na vida? Fazer as coisas pensando em Deus, como eu falei no começo, qual é a tua esperança? Ou fazer as coisas para si próprio? Qual é a tua esperança? Então, a prioridade em nossas vidas tem que ser Deus. E Deus, Ele fala ali no texto: considerai o vosso passado. Ele falou, Ele disse: vocês não veem que está tudo dando errado na vida de vocês? Olha para trás, olha para o teu passado. Vocês estão comendo e continuam com fome. Vocês se vestem e sentem frio. Quem recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Nada vai para frente. E Deus, que nós cremos ser onipotente, onisciente, onipresente, que está em tudo, está no controle e no governo de tudo nas nossas vidas. Parece que Deus fala assim: adivinha o porquê que está dando tudo errado na tua vida? Porque você não acertou qual é a sua prioridade. Adivinha por que as coisas não vão para frente? Todos nós passamos por dificuldades. Não quer dizer também, não quero aqui fazer um discurso de prosperidade, que a partir de agora tudo vai dar certo. Tudo vai ocorrer as mil maravilhas, eu vou ficar rico e não vai ter mais problemas. Não! Não é isso que Deus está nos dizendo. No mundo tereis aflições. E o próprio Deus aqui, Ele vai dizer: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vejam os três passos que Deus nos coloca para a reconstrução do templo. São 3 passos fáceis, né? Não são nada fáceis. Primeiro, subir ao monte. É fácil subir no monte? O templo ficava num lugar alto em Jerusalém e eles tinham que subir. Já não é fácil subir. Agora, trazer madeira. Se já não é fácil subir, imagine agora que você vai ter que subir trazendo madeira até esse monte.
E não basta subir o monte trazendo madeira, edificar a casa, trabalhar. Isso é o que Deus está falando para a igreja família hoje. Subir o monte, traga madeira e trabalhe. Ele está dizendo que não é fácil. Também não é fácil se eu quiser reconstruir esse templo do Espírito. Também não vai ser fácil me livrar dos vícios mundanos. Não vai ser fácil viver no mundo, mas livre do pecado. Não vai ser fácil me livrar das garras do inimigo. Mas Deus não diz que é fácil. Deus diz que eu vou ter que subir um monte, difícil. Vou ter que carregar madeira, difícil. Vou ter que construir. E a construção não se dá do dia para a noite. Não se dá num passe de mágica. Não é uma imposição de mãos e uma oração e você vai sentir uma coisa maravilhosa e a sua vida mudou. Não vai ser uma única pregação que vai reconstruir a igreja família. Vai ser um trabalho. Vai ser passo a passo. Vai ser com o tempo. Agora, a grande diferença, lá no versículo 12, quando, então, veja que ele vai trazer alguns personagens, né? Primeiro, ele fala para três, a mensagem do Senhor é trazida para três pessoas, três personagens. Primeiro, Zorobabel. Zorobabel era o governador de Israel. Ele é filho de Salatiel. Se nós formos ver, ele é descendente direto do rei Davi. Então, por direito, ele era o governador, a maior autoridade civil de Israel. O segundo era Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa de Israel. E aí então, ele fala para todo o povo. Deus começa agindo nas autoridades. E isso acontece na igreja. E isso traz aquilo que o Marcos falou no começo, antes da pregação. Que a igreja, ela tem muito que trabalhar. E Deus já tem tocado no presbitério, Deus tem tocado nos oficiais da igreja, e Deus também tem tocado no coração de cada um aqui da igreja. E a mensagem do Senhor vai dizer assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, está em vermelho ali, por favor, leiam juntos ali, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Atenderam a voz do Senhor. Vou repetir uma coisa que o Marcos falou antes da pregação. Se ouvir o chamado, ouça e aceite. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado, juntos. E o povo temeu diante do Senhor. Olha o ponto de inflexão para o povo de Israel. Até então, a história que eu contei no começo, o que fez com que Deus entregasse aquele povo ao cativeiro? A falta de temor. E nesse ponto, Deus usa esse povo, e o povo temeu diante do Senhor. O temor ao Senhor é o que dá o início à obra. Primeiro o povo escutou a palavra, depois o povo temeu, e aí sim reiniciaram a reconstrução do templo. Quando você vai reiniciar a construção do seu próprio templo espiritual, você precisa escutar a voz de Deus, e você precisa temer a Deus, e aí então já se deu início na reconstrução do teu templo. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo:
que diz? Eu Sou convosco, diz o Senhor. É como se a igreja, se Deus falasse para a igreja Fani, Fani, não tenha medo, eu sou convosco, eu estou contigo. Eu estou contigo. Não há motivo para que se tenha medo. A falta de temor a Deus é que deve nos deixar com medo. A partir do momento que eu tenho temor a Deus e escuto sua voz, eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. E aí então, lá no capítulo 2, pela segunda vez, Deus vai falar com esse povo. Eu acho que vocês não se atentaram às datas, que as datas bíblicas elas são um pouco complexas, mas se você for se atentar às datas, do momento que Deus falou por intermédio de Ageu, até o momento que eles começaram a construir, foram alguns dias, e apenas um mês, ou melhor, 27 dias após, Deus fala novamente. Deus quer reanimar esse povo que já estava trabalhando. Um mês de trabalho, e esse povo já estava desanimando. Apenas um mês, e esse povo já estava sentindo dificuldade. E Deus fala novamente. E lá no versículo 4, Ele vai dizer: ora pois, ser forte, isso, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha que mensagem maravilhosa para a igreja no dia de hoje, promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida. Trabalhar e eu sou convosco. Ser forte. Ele fez questão de repetir: ser forte autoridade da igreja, ser forte governo do povo e ser forte membresia da igreja. Eu sou convosco. Vocês conseguirão, vocês vão conseguir. Todas as vezes quando nós decidimos reconstruir a nossa vida em Deus e conforme a sua vontade, muitas vezes nós desanimamos e muitas vezes nós olhamos para trás e comparamos, e o povo fez isso também naquela época. No próximo versículo, segundo, Deus continua falando: segundo a palavra de aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, que diz ali: meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Deus está falando hoje. Vocês estão reconstruindo a igreja da Vila Fani. Deus está falando: eu estou no meio de vós, não temais. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Eu estou contigo, eu estou no meio de vocês. Você está reconstruindo o seu templo espiritual, o seu próprio templo, o templo do Espírito, o teu coração. Você escutou a palavra de Deus, você temeu a Deus, você começou a sentir medo, desânimo. Deus está falando para ti hoje: ser forte. Não tenha medo, eu estou contigo. Tenha força. E nisso, nós acabamos por comparar, fazer comparações. Nós insistimos em não olhar para frente, nós olhamos para trás. E foi o que Deus fez no segundo capítulo, aonde Ele diz ali: lembra, os mais velhos
lembram daquele primeiro templo, o templo de Salomão. Alguns que estavam construindo esse segundo templo viveram o templo de Salomão em toda a sua glória. Eles viram aquele templo que o povo se reunia para louvar a Deus e tudo era maravilhoso, e era grande, e era magnífico, e era rico. E agora eles olhavam aquele templo humilde, aquele templo com pouco espaço, com pouca riqueza, com tão humilde, tão simples. E diz a palavra em outro livro que os sons de Israel naquela época eram diversos, se misturavam. Era o choro dos velhos com o sorriso dos jovens. Os jovens se alegraram ao ver o templo e os velhos choraram ao lembrar do templo, do primeiro templo. E Deus, Ele vai falar o que Ele vai falar para vocês hoje. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E é isso o que Deus quer fazer hoje e em toda a tua vida. A promessa de Deus, quando nós decidimos andar nos seus caminhos, ela será: eu sou convosco. Eu sou convosco. Quando Deus decreta que Ele irá reconstruir algo, essa reconstrução é maravilhosa. Quando Deus decreta que o seu coração será renovado, não há nada que você tenha vivido até hoje que vai se comparar ao que Deus vai fazer na tua vida. Quando você, recapitulando, crê, quando você ouve a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus não é apenas ler a Bíblia, não é apenas ouvir uma mensagem no rádio, não é ouvir com os ouvidos apenas, é ouvir com o coração e com a mente, é ouvir com o corpo todo, é ouvir com a própria vida. E você teme a Deus a ponto de querer andar com Ele, a ponto de querer fazer a sua vontade. A reforma que Deus vai fazer no teu coração, a reforma que Deus vai fazer na tua vida, será algo tão